Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente, eu, Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas pelos municípios, pelos estados e até mesmo lá no Congresso Nacional. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que educação política é democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Antes da gente iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como pelo Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. E também, semanalmente, estamos com os nossos queridos amigos de 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Sejam todos muito bem-vindos ou muito bem-vindas. Lamari, tá bem, querido? Como é que estão as coisas? Estão tudo bem, só tem um probleminha aqui. Você sabe que a gente conversou 10 minutos antes de iniciar essa gravação e não travou. Aí começou a gravação, travou. Espero que não trave mais aqui, mas tá É tudo o certo. peso de estar no ar. Ele se assustou, o computador se assustou. Hoje, nós Hoje. vamos para Minas novamente, vamos fazer compras de malhas, né? Malhas. Mas é Vamos do falar de lã. ladinho, e é do lado de São Paulo, nem sei. É Minas, mas assim, ali o pessoal acho que fala igual paulista, não sei não, viu? É pertinho da minha cidade, Serra Negra. Hoje nós estamos aqui com o Lucas Pedal, que é de Monte Sião, da Escola de Monte Sião. Tudo bem, Lucas? Tudo jóia, cumprimentar o Dantas, o Lamar, é um prazer estar com vocês e, claro, cumprimentar os espectadores também, né? Espero que todos estejam muito bem. Que Legal. legal. Que bacana. Lucas, uma alegria te receber aqui. Montição é uma cidade que uma boa parte dos paulistanos mesmo conhecem por essas questões das malhas, por ser um circuito turístico importante ali, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Monte Sião, né? Muito bacana. Lembro de viagens que fiz para lá na minha infância, né? Não vou entrar em outros detalhes de lembranças da minha família em relação à cidade, mas é muito legal, muito bacana. Lucas, diz uma coisa, cara. É como o Lamari disse, é uma cidade muito próxima de outras cidades de São Paulo, e Monte Sião está em Minas Gerais, e a relação existente entre Monte Sião e essas três cidades que eu coloquei aqui, né? Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia, é uma relação muito próxima no ideário das pessoas em termos de turismo. Para efeito do funcionamento da Escola do Parlamento de Monte Sião, existe alguma relação com essas cidades? Quer dizer, tem diálogo, tem atividades que contemplam e tal? Ou Monte Sião é Monte Sião e as demais são as demais? Mas só uma curiosidade histórica antes de responder, o Dantas e Lamari. Monte Sião nasce paulista. Nós Ó! éramos um distrito de Ah, Ouro é? Fino, nós éramos um distrito de Ouro Fino, e Ouro Fino pertencia à província de São Paulo. Quando Dom João VI chega no Brasil, ele anexa Ouro Fino a Minas por causa da existência do ouro. Mas então Monte Sião e Ouro Fino nascem paulistas e são anexados a Minas posteriormente, e aí tem uma revolta na cidade de Ouro Fino, enfim. São capítulos da nossa história interessantes. E isso Ô, faz com Lucas, que... Oi, pois não. desculpa, mas já que a gente está falando em história, eu vou para a música. Você já viajou pela estrada de Ouro Fino? Eu Muitas não vezes, podia perder essa oportunidade, bicho. muitas vezes. É o menino da É, porteira, né? Menino da porteira. menina E porteira. a gente até faz um marco, assim, né, de que a cidade é muito conhecida pela música, que é uma ficção, né, uma fantasia, mas a história política de Ouro Fino e dessa região de Minas aqui tem suas particularidades muito importantes. E aí, Sem dúvida. respondendo à pergunta, nós temos uma identificação assim com o estado de São Paulo, o nosso sotaque é mais parecido com o paulista, nós torcemos para os times de futebol de São Paulo, nós assistimos os jornais, os telejornais de São Paulo, porque né, estamos bem na divisa, a frequência que chega de TV aqui é de lá. E, então nós temos uma relação muito grande com eles. Monte Sião e Água de Lindóia, para quem está nos ouvindo, é paulista, Monte Sião é mineira.
Então, Legal. do centro de uma cidade para outra dá cerca de 10 quilômetros. Que E é legal. uma cidade complementar, né? O pessoal se hospeda lá em Águas de Lindóia e compra aqui em Monte Sião e vice-versa. Exato. Apesar da gente ter essa proximidade cultural, em termos legislativos ou políticos, há sim a diferença do Estado de Minas a Estado de Minas e o Paulista a Paulista. Claro que nós temos algumas relações com o Poder Legislativo vizinho, de quando vai fazer curso nós os convidamos. Eu costumo muito ir palestrar nessas cidades, inclusive tenho uma relação legal com Serra Negra, nesse sentido, mais com a Ordem dos Advogados do que propriamente com a Câmara, mas formalmente não temos vínculo, não. Até, Legal. às vezes, convidamos e incentivamos essas cidades a criarem as suas escolas do legislativo, mas Já são. ia pedir a sua ajuda para isso. Sim, Olá, sim. Mari. Deixa o Lucas Né? tirar um 10, assim. O Lucas vai tirar um 10, um 11, assim. Vai lá, Lucas. Dos times paulistas, então, já que... Vamos ver qual é o time dele. Os mais conhecidos aqui, primeirão de todo é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, são os mais E Não, difundidos. você não, torce sim, pro mas o Corinthians. seu time. Ah, o meu time? Ó, eu não sou muito afeito, não, mas desde criança é uma paixãozinha pelo Corinthians aí. Ah, não deu certo, Ah, não deu certo. Deu certo. ó, Não deu Mas desapontou. certo. tudo bem, Não deu vamos... certo. Segue a pauta lá. É que você está conversando com dois tricolores. Aí o negócio bateu na trave. Tudo bem, não é palmeirense, tá ótimo. Tô brincando. Apesar da minha parede verde aqui atrás. É, muito bom. Deixa eu te perguntar Sensacional. uma coisa, Lucas. Fala um pouquinho da sua escola. Lá vem a velha pergunta tradicional. Eu queria que você falasse um pouco da estrutura, né? É equipe ou tem equipe? É, vocês pensarem em projeto pedagógico e fala também um pouquinho de projeto, assim, qual que é o carro-chefe aí de trabalho que vocês têm desenvolvido? Show. Eu vou começar fazendo então um pequeno panorama histórico, né? Nossa escola foi criada no final de 2013, 13? efetivamente entrou em atividade em 2014, 15 e 16. Quando chegou em 2017, com a troca de uma legislatura, a escola foi inativada e ela volta então na outra legislatura, 2021. Então, nós temos 11 anos de existência, mas de efetiva atividade nós temos só 7, né? De 13 a 16 e depois de 21 até os dias de hoje. Aqui na Câmara nós fizemos um movimento, nós não, os vereadores fizeram um movimento de institucionalizar a escola, porque antes ela era encabeçada por gabinetes. E a gente sabe que isso é muito perigoso, apesar da boa vontade do vereador, do assessor, mas é perigoso do ponto de vista institucional de ficar marcado como projeto do vereador A ou B. Então, eles criaram um cargo efetivo, do qual eu fui aprovado. Eu já tinha trabalhado aqui, já fui coordenador da Escola do Legislativo enquanto comissionado. Depois, mantive desde 2021 para cá voluntário, e aí, por sorte, fui aprovado no concurso. Estou desde novembro como efetivo. Então, Pô, a que gente fez esse legal. movimento, sabe, de sair dos gabinetes e tornar institucional, né? A nossa estrutura aqui é bem pequena, é quase uma equipe, mas eu tenho apoios de alguns assessores ainda em projetos específicos, não na escola. Nós também fizemos um movimento recente agora de diminuir a estrutura da escola, era muito burocrática, é, vários coordenadores, conselho fiscal, que a gente sabia que não funcionava. Nós estamos numa cidade de 24 mil habitantes, com 9 vereadores. A nossa cidade é pequena, nosso poder legislativo é pequeno, no sentido de tamanho, então essa burocracia toda não fazia sentido. Nós reduzimos tudo isso, e aí então eu ocupo o cargo, né, de gestor da Escola do Legislativo, tenho o apoio de alguns outros servidores efetivos ou comissionados da Câmara para projetos específicos, mas a escola mesmo atualmente é só com esse gestor, que no caso sou eu. O nosso carro-chefe é o Parlamento Jovem, inclusive o Parlamento Jovem, eu descrevi um pouco disso na minha dissertação. Ele é um projeto da Assembleia de Minas, pioneiro, né? E ele fez com que várias câmaras aqui criassem suas escolas a partir da entrada no projeto Parlamento Jovem, que é um projeto grande. Eu sei que em outros momentos outros convidados já falaram sobre esse projeto aqui. Ele é o nosso carro-chefe, mas a gente tem outros projetos já sendo desenvolvidos, né? Com a terceira idade, que outras câmaras também fazem, com o ensino fundamental. E assim que eu assumi a escola, Dantas e Lamar, eu voltei um pouquinho para os inícios das escolas de governo, que é a questão da capacitação interna dos servidores e vereadores, né? Exato.
Então, nós estamos voltando para esse começo agora de a educação para a cidadania é importante, é o nosso carro-chefe, é estratégico para a Câmara e para a escola, porém, a gente está se esforçando agora mais para fazer a capacitação interna. Então, a gente criou um grupo de estudos, toda semana se reúne aqui com os assessores e servidores, e a gente está fortalecendo também essa missão que eu falo que é precípua, né? A Constituição diz que as escolas de governo são para isso. Que legal, cara, Ah, que bacana. Ô, Lamari, eu tenho que o Lucas trouxe para nós situações tão de tamanhas modificações e de experiências que é um case, né, a Escola de Monte Sião, porque ó, ela começa, ela é fechada, ela volta. O servidor era comissionado, o servidor passa a ser efetivo. Ela tem lá uma estrutura muito, talvez muito robusta para o tamanho do parlamento, ela é enxugada. Tem várias chaves aí que foram sendo viradas que trouxeram a escola é, para o lugar que ela está, né, Lamari, Lucas? Agora, Lucas, diante de tudo isso, você entende que chegou-se no que há de melhor ou chegou-se no que é possível, assim, em termos de construção da escola? Sim, eu acho que nós estamos no que é possível, sabe? Eu nunca me contento, eu acho que mesmo que nós estivéssemos num patamar muito alto, eu não falaria que chegamos no limite, não. A gente está no possível de reorganização, como eu disse, né? Eu estou efetivo há pouco tempo, voltei há pouco tempo, Legal. estou reestruturando essa questão da capacitação interna, então a gente está no possível, mas com ganas de ir muito além, né? E aqui no sul de Minas, como vocês devem saber, a gente tem muito uma questão das câmaras serem irmãs e uma ajudar a outra câmara a criar sua escola. E quando cria, a gente faz muito intercâmbio de palestrante, de projeto. Então, assim, o nosso objetivo é chegar a ser referência micro-regional aqui, sabe? Então, eu estou no Muito que é bom. possível, estamos no que é possível, mas com sonhos e esperança de chegar além, muito além. você Muito bom. está seguindo o lema de São Francisco de Assis. Comece fazendo o necessário, né? Sim. Pois o possível e logo você estará fazendo o impossível, Ah, não. né? Você teve reunião com o Alckmin ontem. Só pode ser É? isso. Não, mas eu nunca Igualzinho o Alckmin nunca, falando. nunca contei que eu sou devoto de São Francisco de Assis. Nunca contou. Por isso Não, que tem tanto passarinho na sua casa, é isso? verdade, passarinho e imagem de São Francisco. Tem uma aqui, ah, tá ali. Tem uma lá na frente. Tá, Olá, Mari. tá lá embaixo. Curioso, porque o Dr. Flório também era devoto de São Francisco de Ah, sim, sim, Assis. eu e ele, a gente sempre falava sobre isso, né? Que a gente era, Entendi tudo. a gente era, Chique demais. É mas critério para ser presidente da Bel. É isso, é isso, é isso. muito bom. Eu tinha uma pergunta, depois vocês me Esqueceu. tirar. Ah, lembrei. Ah! Você disse aí que quer voltar à questão da capacitação interna, que eu acho realmente é importantíssimo, né? É a missão das escolas, artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas, assim, então, vocês têm aí um planejamento para este ano, que é assim, qual que é a ideia, o que vai rolar na Câmara, né, de Monte Sião em 2025? Nós temos um planejamento, uma proposta de ação que foi apresentada para a mesa diretora, de os projetos de capacitação interna e de educação para a cidadania. E respondendo à pergunta anterior que eu esqueci de me falar sobre o projeto pedagógico. Eu Ah, tá. venho da educação básica, eu sou professor de sociologia, sou Ó, graduado em pedagogia, e o meu mestrado é em Ó, educação. E essa é uma das minhas críticas que eu faço na minha dissertação às escolas da região sul, que foi o que eu estudei, né? Justamente a ausência desse documento. Então, estou construindo aqui e o nosso intercâmbio de informações é construir o projeto da Escola de Monte Sião, divulgá-lo na região para incentivando as outras escolas aqui, que são muitas, a criar os seus sim. projetos também. Mas sim, a gente tem sem ser um projeto pedagógico, que na verdade, É aqui em um Monte plano de Sião, ação, né? a gente chama de plano de desenvolvimento institucional. Porque eu acredito que o Legal. projeto político-pedagógico é muito da educação regular, é outra Não, sim, isso é conversa. verdade. Eu sempre falo aqui, a gente fala, mas pode ser um plano de ação, pode Sim, sim. ter outro nome, né? O importante é ter planejamento, é isso que eu. Esse plano maior, então, está em construção, né? Estou redigindo ele com todo cuidado, porque a gente precisa
ter a missão institucional, mas nós estamos numa casa política, né? E esse cuidado tem que ser sempre evidente. Sempre, Mas, verdade. além desse plano maior, nós temos o plano de ação para esse ano, sim, que seriam projetos como fortalecimento do Parlamento Jovem. Esse ano, Monte Sião, além de fazer o Parlamento Jovem Municipal, ela é sede do regional. Então, é como se tivesse dois Parlamentos Ela é Jovens sede ao do mesmo tempo. regional? Sim, sim. Olha, então vocês vão Que ter legal, hein? bastante contato lá com a Ruth, né? Porque acho Sim, que sim, a Ruth, o pessoal da Assembleia Legislativa sempre dá muito apoio. Mas aqui nós temos um polo de 10 cidades, de 11 cidades, né, do sul de 11 Minas. cidades. Bom, e para além do Incrível. Parlamento Jovem, atividade com educação infantil, Fundamental 2, que é a Gincana do Saber, que aqui em Minas também é um projeto muito interessante. Diferente do Parlamento Jovem, que é anual e vários encontros, a Gincana do Saber é um quiz, é uma competição sobre a Constituição em miúdos, né? Sobre a Constituição, e a gente usa o livro da Constituição em miúdos. A Temos também o gincana do, projeto de receber a gincana do melhor saber. idade. Pois não, Lamarce. Não, é a gincana do saber, eu estou querendo lembrar quem foi que. É o pessoal lá de Pouso Alegre mesmo E começou que a Constituição, começou a a Gincana do gincana. Saber? Sim, começou com Foi Pouso lá, né? Alegre. E, ó, de novo, o Sul de Minas tem essa mania de divulgar os projetos e chamando as câmaras, né? E algo que era municipal de Pouso Alegre, como eles têm geniais ideias e projetos, né? Sim. Se É, tornou regional, né? legal, muito Que bom. legal, que legal. Temos também a Que legal. intenção de receber a melhor idade aqui. E temos a intenção de instalar a visita orientada, né? Guardada a devida proporção, a Assembleia de Minas faz, uma muito bem feita. A gente quer fazer isso também aqui na Câmara, eu acho importante receber grupos organizados, não só de estudantes, mas grupos organizados da cidade. Incrível, cara. Legal, Muito legal, muito muito legal. bom. Uma cidade de 24. Olha o passarinho da casa do Lamar Piano. Foi. 24 mil habitantes. O legal é que não demora muito, você contempla uma parcela da sociedade, claro que nunca toda, mas uma parcela sobre a qual você gera um impacto. É bacana isso, baita ideia legal. Agora, Lucas, eu estou insistindo um pouco nesses casos que você trouxe, assim, porque eu acho que é muito interessante do ponto de vista mesmo do debate, até para amadurecer outras escolas. O seu modo de entender, da sua percepção, assim, quer dizer, a Câmara de Monte Sião cria uma escola do parlamento em 2013 e você trouxe, né, muito vinculado aos gabinetes e tal. Ela deixa de existir durante um período simplesmente porque esses gabinetes não se reelegeram ou ela deixa de existir porque algum tipo de conversa houve que simplesmente falaram escola não precisa mais. Eu queria entender o que levou a não continuidade da escola, justamente para que outras escolas se ancorem nesse exemplo para não sofrerem a mesma surpresa ruim, né, para a sociedade, para a educação política, para a educação legislativa, para a democracia, etc. Ó, Dantas e Lamar, eu vou cometer um achismo aqui, tá? Não é um diagnóstico apurado, mas, na minha opinião, são dois fatores. Primeiro é Uhum. o fator político-ideológico, do não queremos isso, do não queremos formar concorrentes para futuras eleições, um Ai, meu pensamento Deus. pequeninado de educação legislativa e, inclusive, um pensamento pequeno sobre política, né? Enfim. Mas, além dessa questão política de não queremos a escola nesse nosso mandato, tem uma questão técnica. Tocar uma escola, realizar projetos, necessita de um perfil técnico e profissional. Não é qualquer pessoa que consegue receber numa Câmara Municipal cidadãos, né, pessoas e recebê-las e dar uma formação, conduzir um evento. Então, eu acho que esses dois fatores, não só o político, o de agora não queremos, mas o recurso humano mesmo. Quem que vai fazer isso? Porque a gente, né, precisa ter uma capacitação, inclusive, para os coordenadores que vão fazer as capacitações. Eu bato muito nessa tecla. Nós precisamos ser formados primeiro, desenvolver habilidades e competências, para depois conseguir desenvolver isso nas câmaras, nas assembleias, nos tribunais de contas e por aí vai. Então, o perfil profissional também é um critério importante aí. E eu não estava na Câmara nessa época, eu acho que entre os servidores da época, ninguém quis assumir por ausência de perfil ou não, mas então são dois fatores, né? Não é só a vontade da mesa diretora, não. Eu acho que influencia muito isso também. Quem vai fazer, que perfil e que conhecimento, que habilidades que essa pessoa tem, sabe?
Mas você acha que os vereadores hoje, né, tem uma nova legislatura, eles têm conhecimento da escola ou ainda não? Porque às vezes é comum, né? O cara chega, ele não conhece a escola ainda, tal. Sei, a mesa diretora, o presidente, agora, obviamente, ele está aí com conhecimento. Espero que esteja tá envolvido com vontade de fazer algo, mas os vereadores, eles têm esse conhecimento? Não. Lamari, na maioria ainda não. E é um processo interno nosso de É uma valorizar. coisa que você vai ter que trabalhar, né? Exatamente. Então, como eu disse, a gente quis modernizar e desburocratizar a estrutura da escola, e a gente fez um projeto de resolução reorganizando a nossa escola. Então, é uma coisa que está tramitando na casa. Então, agora é uma missão minha de bater de gabinete em gabinete e falar: olha, eu sou o Lucas, cuido da escola, a escola é isso, a missão dela. E a fala minha com eles, Lamar e Dantas, é muito de mostrar a função estratégica que a escola tem com a sociedade, né? Isso não é novidade, é óbvio que não. Isso, inclusive, são modelos internacionais, que é trazer a sociedade para dentro do parlamento, para que a sociedade conheça e valorize o parlamento, né? E isso é uma missão estratégica que as escolas têm fantástica, principalmente numa cidade ou em cidades da realidade parecida com a nossa pequena, né? Trazer as pessoas aqui dentro gera uma confiança na instituição, mas um reconhecimento do papel do vereador também. Então, quando eu vou conversar com os meus vereadores aqui, eu sempre bato também nessa tecla, sabe? Do papel estratégico da escola para eles e os assessores deles, mas também o papel social da Câmara mesmo, né? Eles têm, assim, como é que eles recebem a ideia da escola, assim? Por exemplo, a minha passagem por direção de escola de parlamento era difícil envolver os vereadores, apesar de a gente, em algumas ocasiões, conseguir. E alguns vereadores resistiam muito, inclusive, a envolver suas próprias equipes. Um pouco de temor em relação a como cada gabinete é diferente do outro e, por vezes, como alguns vereadores exageram no que fazem dentro dos seus próprios gabinetes, né? Então, tem Sim. vereador que tenta isolar a sua equipe de um jeito a não conversar com a equipe do lado, porque sabe que está fazendo besteira, né? Com todo respeito. E, galera, hein? Vocês às vezes são bagunçadas as ideias. Mas como é que tem sido essa conversa nesse sentido, Lucas, assim, de apoio mesmo dos vereadores? Eu percebo que, como eu disse, é um processo, né? A legislatura acabou de Uhum. começar, mas o envolvimento ainda é ínfimo. Eu esperava mais dos representantes do povo conhecerem projetos para o povo, né? E tem o outro extremo também, né? A gente tem que tomar cuidado, quem é o gestor de escola do legislativo, quem está na direção, de repente não privilegiar muito um gabinete, ou porque apenas um ou dois compreenderam a missão da escola, que desvirtue a função institucional. Então, tem o outro extremo também, né? A maioria não se envolve, mas tomar cuidado para que os que se envolvem, a gente faça um apoio, eu uso essa palavra toda hora, mas é isso mesmo, institucional e não complementando ao partidário e tal. É um cuidado, um equilíbrio que a gente tem que ter, né? Não é realmente É complicado. é complicado. É complicado. E a Sem questão. contar, Lamari, que, É, desculpa te interromper, mas assim, sem contar, Lamari, que quando você tem uma Câmara de 9, cara, você perde um apoio. Um resolve gritar, ele já é mais de 10% da gritaria, cara. É muito louco. A gente acha que é mais fácil, mas às vezes é muito mais difícil, cara. É muito mais difícil. sim, porque o convencimento tem que ser quase 100% aí, né? Na Câmara de São Porque, Paulo, quando eu perdi um vereador que era um Zé Ruela, eu olhava e falava, deixa pra lá, bicho. Uns 55 avos. Eu quero é que se dane isso aí. Vamos atropelar e fazer. Mas, porra, o Lucas perde um, ele perde mais de 10%. verdade. E aí O, 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 vocês né? sabem rapidinho uma estratégia que a gente tem, e isso pode servir para quem está nos ouvindo aí que está passando por situação semelhante, ou está instituindo a sua escola por agora, eu acho que é o passinho de formiga. Eu, por exemplo, a primeira passo que eu dei é conversar e convencer com a comissão de educação, com a comissão de educação, participação popular. Então eu vou aos passos de formiga, sabe? São comissões chaves, e eu acho que a gente tem que valorizar o papel das comissões nas câmaras municipais. É uma coisa que a gente tem que falar muito sobre. Daria Acho, um episódio é, do podcast, viu, Dan? Fica a dica aí. Falar sobre eu, o a- papel das eu, eu acho, comissões nas câmaras de cidade eu acho que as pequena. escolas elas podem é,
auxiliar muito o parlamentar nas comissões, né? Nós Sim. temos um papel interessante, que é esse de discussão de políticas públicas na cidade, que é evidente, o vereador ele não tem nem obrigação de conhecer todos os assuntos de uma cidade, né? E às vezes ele vai lá, ele é demandado em questões de meio ambiente, saúde, segurança pública, etc, etc. E a escola pode trazer algum especialista naquela matéria que está sendo discutida e fazer uma discussão mais ampla dentro da Câmara. Eu acho que esse é um dos papéis muito interessantes. Aliás, o ILP, o Instituto Legislativo Paulista, na Assembleia, ele surge e está lá escrito no ato de constituição do ILP que ele é de apoio às comissões, ao trabalho das comissões, para a discussão de políticas públicas. Então, eu acho que esse é um papel que as escolas têm pouco explorado no Brasil e a gente poderia caminhar muito. É uma forma também de se aproximar do agente político. Né? Exatamente. Uma questão. Inclusive, da escola prestar um serviço para os parlamentares, né? A gente presta serviço para a população, presta para a instituição, Câmara, mas para os parlamentares desse apoio. E isso que você falou é muito Exatamente. importante, Lamário. Inclusive, de sugerir às comissões, olha, se você não tem know-how nisso, chama um consultor, chama um palestrante. É, Só não exato. toma a decisão errada, por favor. Exato. É, Boa, boa. Muito bom, muito Tomar bom. decisões com base em achismos, né? exato, exato. E a questão orçamentária de vocês aí, como é que isso rola? É caso a caso, tem que ir lá falar com o presidente, temos esse projeto aqui e tal, não sei o quê, ou tá de Ou a outra escola forma tem regular? orçamento. É. A escola tem a dotação orçamentária dentro das fichas, tem uma ficha dentro do orçamento da Câmara, né? Que Então, Como... assim, legal. eu não sou executor de despesas, então, tudo que a gente Lógico. precisa, a gente solicita à direção da Câmara. Por graças a Deus, ou por sorte, ou por escolha dos eleitores, o nosso presidente é uma pessoa que dá aval e fala: a escola do Legislativo é prioridade para mim. Então, quando o diretor tem dúvida se vai fazer ou não, chega na presidência, a presidente fala: não, vai fazer, porque é minha prioridade. Muito Então, bom, muito bom. o nosso orçamento está consignado no orçamento da Câmara, mas o gestor da escola que não tem liberdade de movimentá-lo, né? A gente Isso precisa de ajuda todos os muito. setores da Câmara. O Lamari, dois Ah, dos elementos mais importantes da humanidade: recurso e tempo. você vai falar que acabou. Acabou. Ou seja, pode ter dotação orçamentária, mas não tem tempo. Acabou o tempo do programa. Roberto Lamari. Que conversa gostosa, hein, Lamari? Me dá Foi aquele bom. abraço dessa semana, hein, Lamari? Vou mandar um abraço para Serra Negra, para o presidente Wagner, que queremos montar a escola, o Leandro, o pessoal todo da OAB de Serra Negra, que tem nos apoiado nesse processo de criação de escola lá em Serra Negra. Em Você breve é teremos escola. original de Serra Negra, não? Não, eu não nasci lá. Meu pai nasceu lá, minha tia, minha família toda. Eu tenho casa lá, mas eu nasci em São Paulo. Chique. Muito Mas bom. passei vários carnavais em Serra Negra. Vários. Fico imaginando. Lucas, querido, seu abraço, Lucas, para a gente fechar aqui essa conversa tão gostosa. Agradecer ao convite, agradecer a Abel, ao movimento do Voto Consciente. Muito bom poder trocar experiências. Colocar à disposição, viu, Lamário? Quando a Escola de Serra Negra quiser ser criada, estamos à disposição para auxiliar mesmo. Vou Auxiliar, falar que procurar vocês aí. E vou fazer uma exatamente. visita para vocês aí, com certeza. E um abraço para todo mundo que está escutando, para todo mundo que se envolve, que se interessa, que é apaixonado, porque é apaixonante a educação legislativa, a educação política. Pensar política no sentido amplo é apaixonante. Um abraço para todos vocês. Dizer que vocês não estão sozinhos. Tem um menino aqui no sul de Minas que está muito afim de fazer e de ajudar. É isso. Muito Obrigado. legal, cara. Muito legal. Eu vou deixar um abraço, pessoal, para duas alunas minhas de graduação da FIP, as duas alunas de gestão pública, que nos últimos dias iniciaram seus respectivos estágios, né, seus primeiros estágios como alunas do ensino superior em legislativos. Então, a Dudu começou lá com a Agnes no ILP, nossa querida Agnes, né, nossa conselheira, inclusive, da Abel, né? Então, um abração para Dudu e sucesso lá no ILP.
E um abração para Letícia Vitória, que começou na área de planejamento da Câmara Municipal de São Paulo. Então, são duas estagiárias da FIP, minhas alunas, que estão iniciando suas trajetórias no Poder Legislativo. Pessoal, com o apoio da Abel, do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas por todo este nosso querido país nacional. País nacional é chique, hein? Olha, Beijo, Lamar, e até a próxima. Beijo, tchau, me liga. Abraço para você, Lucas. E eu percebi que você foi picado pela mosca da educação legislativa e isso não tem mais volta. Obrigado, Lucas.